Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Esse Entrevistas. E esse ano de 2024 nós estamos com cara nova. E eu acho que você já deve ter percebido, né, que a gente está no estúdio novo, com coisas novas que nós vamos iniciar esse ano, com novas entrevistas, novos entrevistados, novos temas que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E uma das novidades eu queria apresentar para vocês logo de início, que é um prazer de ter aqui comigo o nosso amigo Wander Mirante, que vai ser um dos apresentadores comigo para carregar esse fardo aí, né, meu amigo? Essa oportunidade. Com certeza, estamos juntos, vamos juntos. Eu agradeço a você, Jonathan, por essa recepção, por dividir esse espaço maravilhoso comigo, essa bancada. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Não, com certeza. Já, assim como foi durante um ano, né, será novamente um sucesso, né? Verdade. E o melhor, Wander, durante esse tempo todo, desde quando começou as entrevistas, eu confesso que eu tinha um sonho de entrevistar uma pessoa. E demorou quase um ano. Na verdade, mais do que um ano. Mais de um ano? Mais de um ano pra gente conseguir ter essa pessoa aqui nessa bancada hoje com a gente. Esse homem deve ter uma agenda. Não, ele esperou estar no estúdio top. Ele esperou estar no estúdio top. Ele esperou eu ganhar experiência um ano. Entendi. E eu vou te dar ele é vaidoso, né? Ele é estiloso. Brincadeira, ele é estiloso. E eu vou te dar a honra, Wander. Apresenta ele para nós, por gentileza. Ah, bacana demais. Que privilégio que você está me concedendo, cara. Que privilégio. Então, vou apresentar para vocês o nosso entrevistado de hoje. O entrevistado dessa noite é o reverendo Márcio Rodrigues. Eita! Olha muito isso. Bom. Preste atenção. Mestre em filosofia cristã, pós-graduado em teologia do Antigo Testamento. Sabe pouco, né? Quase nada. Pastor da comunidade batista Boas Novas e diretor da Estem Brasil, Escola de Teologia. E para começar, eu queria já fazer a primeira pergunta, pastor. Te dar as boas-vindas, claro, né? Seja muito bem-vindo. É um privilégio, como eu disse aqui. E claro, né, fazendo aqui jus, né, às palavras do Jonathan, mais de um ano para que o senhor chegasse até esse momento aqui, né, essa entrevista. Então, a nossa audiência quer, claro, te conhecer, né? Nós temos o privilégio aí de ter um contato com o senhor, mas tem muita gente que quer conhecer um pouco mais da sua história, saber da sua trajetória, né, no mundo cristão. E nós vamos falar de muitas coisas dessa noite. E para começar, eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco da sua história, né? É um prazer, uma honra estar com vocês aqui, tá? Muito obrigado pelo convite. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. O Jonathan aqui já tem um bom tempo que está tentando me trazer para o estúdio, para a gente estar tendo esse bate-papo legal aqui. E eu acredito que vai abençoar muito a vida das pessoas. Não, com certeza. Sabe, a gente poderia até cantar aquela música assim, ó. Aleluia, Santo. Muito bom. Pastor, conta um pouco para os nossos ouvintes a sua história, como que você começou. Eu tenho certeza que muitos dos que estão nos ouvindo hoje já te conhecem, já foi dos seus alunos. Talvez alguém que está chegando agora porque não te conhece ainda. Conta aí um pouco como que foi a sua trajetória. Eu sou Márcio, né? Márcio José Gonçalves Rodrigues, esse é meu nome completo, né? Eu nasci aqui na cidade de Belo Horizonte e nessa trajetória, né, na minha vida, assim, contar assim, desde o início, né? Então, nasci, assim, num bairro muito pobre, muito simples também. E a minha mãe, né, filho único, e também não cheguei a conhecer, né, o meu pai biológico, porque minha mãe encontrou, né, o meu pai numa festa, né, estava numa festa, e ali, né, ficou aquela coisa, né, mais quente ali. Calorada, né, e de repente, assim, né, ela teve, quando ela assustou, né, ela se entregou, e depois ela me teve passado algum tempinho. Passou um tempo, aí ela veio a descobrir que estava grávida, né? Só que aí o meu pai nunca
chegou, nunca deu assistência, não cheguei a conhecer. Então eu fui criado praticamente sozinho, né, com ela. Minha mãe me criou sozinha. E o interessante é que nesse período meu da infância, minha mãe tinha que trabalhar, né? Ela tinha que trabalhar para se autossustentar e também sustentar o próprio filho. E nisso aí ela ia trabalhar num restaurante e eu ficava com as minhas tias e meus primos brincando. E aí ela chegava assim, quase à noitezinha aí que eu ia ver a minha mãe, que ela tinha que trabalhar, era muito guerreira, esforçava muito. E nesse período, assim, ela ficou um tempo, né, morando com os meus tios, depois ela foi morar de aluguel, né, ela foi morar sozinha de aluguel, e talvez esse foi o período também mais difícil. Eu tinha na faixa aí de uns 6 para 7 anos, então o que a minha mãe tinha que fazer? Para ela, né, trazer o pão para dentro de casa, trazer o alimento para dentro de casa, então ela saía para trabalhar, e ela deixava tudo pronto em cima do fogão, desligava o gás, deixava tudo pronto, e ela trancava a porta, trancava a janela, trancava tudo, e eu ficava ali com 6, 7 anos dentro daquela casa, preso ali, e eu ficava até a hora dela chegar. Nossa. Aí a hora que ela chegava, né, que aí ela ia me dar banho, ia fazer os outros procedimentos. Só que esse período marcou a minha vida, por quê? Foi quanto tempo, mais ou menos? Foi quase uns 2 anos, mais ou menos. Um período longo. E o que mais me marcou a minha vida nesse período aí, uma das coisas, né, é que quando ela saía e me deixava, aí na nossa casa tinha um basculante, né? Aí ficava bem alto assim, e a casa era na beira da rua. Era na beira da rua. Então o que eu fazia? Eu empilhava as coisas, subia e ficava nesse basculante olhando para a rua. Só que qual que era a cena? Qual que era o que eu via ali todos os dias? As crianças brincando. Elas jogando bola, e a vontade de estar lá, correndo, e doido para estar lá também, sabe? Doido para estar lá brincando, correndo. Imagina, uma criança de 6, 7 anos, só que eu estava ali presa dentro ali de casa. Marcou isso, e vendo aquelas crianças rindo, brincando, se divertindo. E só que tinha um porém, que quando ela chegava, já estava anoitecendo. E aí já não tinha mais criança nas ruas, né? Os pais já não deixavam. Então, quando ela chegava, que eu tinha a possibilidade de ir brincar na rua, aquelas crianças já não estavam mais na rua. Elas já não estavam mais brincando ali. Então, às vezes, era uma ou outra. Então, era essa rotina. Isso marcou a minha vida, porque eu me sentia preso, me sentia de uma forma ali como se eu estivesse perdendo, né? Como se eu não estivesse vivendo, sabe? Porque eu estava ali preso, vendo todo mundo brincando, se alegrando, sorrindo. Sim. E eu ali, às vezes chorava, queria estar lá, às vezes gritavam lá da rua, eu gritava, mas eu não podia estar lá com eles. E eu acredito que isso também foi marcando a minha vida ao longo do tempo, que depois aí minha mãe conheceu, né, um homem, foi morar com ele, e aí eu passei a ter, né, assim, irmãos de criação, mas eu fui crescendo revoltado, né, crescendo rebelde, uma adolescência rebelde, e aí já com aquele pensamento, né, de abandono, de rejeição, aquele pensamento que, mesmo que eu estava agora morando, né, numa casa, tinha um padrasto, tinha irmãos ali de criação, mas aquela casa era muito dividida, sabe, porque minha mãe foi morar com um senhor, né, o divino, e ele já tinha 5 filhos. Então eu tinha que concorrer com 5 filhos legítimos. Então você imagina a dificuldade nesse meio aí. Não é verdade? Então você imagina a dificuldade ali. Primeiro, eu já ficava preso, não podia, né, brincar com as outras crianças, que tinha que ficar ali. Não porque era maldade da minha mãe, mas é porque não tinha outra forma. Ela tinha que ir trabalhar e ela não podia me deixar na rua ali, que ela não sabia o que ia acontecer. E depois, quando eu vou crescendo, aí aquela pré-adolescência, adolescência, aí agora eu já tenho que disputar a atenção,
porque eu estou numa casa com mais 5 irmãos de criação. Então, eu fui ficando revoltado, fui ficando rebelde. E assim foi um pouco da minha infância, sabe? Aí, graças a Deus, né, nunca me envolvi em coisas assim, né, terríveis, né, podemos assim dizer, mas cresci muito revoltado, muito rebelde. E aí eu comecei a fazer coisas para chamar a atenção, entendeu? Então, gostava muito de brigar, de muita discussão, gostava muito de envolver, sabe? Onde tinha uma bagunça, onde tinha uma confusão, eu queria estar. Mas aquilo ali, depois que eu fui entender que era para chamar atenção, eu queria que as pessoas olhassem para mim, começassem a me enxergar, a me ver, entendeu? Então foi uma adolescência assim muito difícil, complicado. Sim. E juntando esse fator, Wander e Jonathan, eu passei também a ter um problema nas pernas, que depois foi descobrir que era um reumatismo, né? Um reumatismo nas pernas. Então, todo dia à noite, eu sofria com muitas dores nas pernas, e aí minha mãe tinha que ficar ali comigo à noite, e sempre sentindo muita dor nas 2 pernas. E isso aí foi muitos anos mesmo sentindo essas dores. Então, essas dores também ela me impossibilitava. E tempo de frio, então, meu Deus do céu. Aí agravava, era muita dor. Então, a infância assim, foi bem complicada mesmo. Foi bem rebelde, né? Sim. Então, e aí, assim, eu fui nesse caminhar, fui nessa trilha, até que com os meus 17 anos de idade, né? Já vivendo, né, uma turbulência total, né, e tinha um ódio por muitas pessoas. Uma certa parte do bairro eu era jurado de morte, tinha uns camaradas lá tinha uns camaradas que queria me pegar, queria me matar, porque como eu gostava muito de briga, entendeu? Aí eu tinha brigado com os camaradas que comandava, sabe, o crime ali, e eles me juraram de morte, aí já não podia andar numa parte do bairro, aquela confusão, aquela bagunça toda, né? Mas com 17 anos de idade, né, o Senhor entrou na minha vida. Glória a Deus. Jesus entrou na minha vida, maravilha, transformou, né, meu coração, me deu um sentido, me deu um propósito maior para a minha vida. Mudou e a direção, curou, né, também, pastor? né, curou toda essa dor, essa revolta, sim, que eu tinha. Transformou o coração mesmo, né? Transformou. E curou o senhor do reumatismo também, não curou? E curou também. Maravilha. E a história do reumatismo foi tão legal, por quê? Porque era todos os dias, todas as noites, minha mãe tinha que cuidar de mim. Aí com 17 anos, né, aí que houve, né, essa conversão, tal, aí fui para a igreja, aí comecei a buscar a Deus, comecei a buscar o Senhor, e com 6 meses depois, que eu fui perceber que eu já não tinha mais dor. Que eu já não ficava gritando a minha mãe na madrugada, chamando ela, porque eu era assim, dava altas horas da noite e tal, ela passava uns produtos na minha perna, enfaixava as 2 pernas, e aquilo ali trazia um alívio. Só que aí dava umas 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, aí eu gritava a ela, porque estava doendo demais, já estava doendo muito. Aí ela desenrolava as faixas, passava o produto de novo, e aí eu conseguia dar aquela cochilada, que ela dormia, conseguia dormir, né? E aí quando eu acordava, já acordava com as dores. Isso aí eu era direto, era constante. Só que depois que eu converti, aí 6 meses depois que eu falei assim, uai, mas cadê as dores nas pernas que eu não sinto mais e tal? Aí eu fui falar com a minha mãe falou, não, é mesmo e tal. Não, que benção, que bom, hein? E graças a Deus eu descobri que eu estava curado. Nossa, daqueles problemas ali também. Glória a Deus. Reumático das pernas aí. Que maravilha. Maravilha. Bonita história. Pastor Márcio, o senhor é um professor de teologia, é um mestre na palavra, e para quem conhece a sua história, conhece a sua trajetória, ao longo desses anos, nós vemos os frutos do seu ministério, os frutos da sua paixão pela palavra, do seu envolvimento, e quantas pessoas hoje até se inspiram na sua vida. Olham para o pastor Márcio, para o reverendo, se sentem inspirados
E quando eles olham para o Senhor, isso, né? Jonathan também sabe disso. Nós conhecemos várias pessoas que já testemunharam isso. Mas como foi esse desenrolar, essa paixão pela palavra? Como que foi esse desenvolvimento na sua vida? Ô, Wander, eu vou contar para vocês uma história muito estranha. Muito esquisita. Não, mas a gente está procurando as histórias estranhas mesmo. Eu vou contar uma história muito estranha. Porque o que acontece? Antes de eu converter, aos 17 anos, antes de eu converter, antes do Senhor Jesus, né? Porque nós sabemos que é Deus que nos escolhe primeiro. Então, nessa fase da adolescência, né? Eu tinha muitas coisas ruins e também tinha um hábito muito ruim, que era de roubar pequenas coisas. Então eu comecei a roubar pequenas coisas na escola. Então eu roubava cola, roubava apontador, um lápis, uma caneta, você tá entendendo? Então sempre eu estava pegando alguma coisa e não era emprestado, era furto mesmo. E, né, o menino vacilava e eu pegava uma caixa de lápis de cor. E o que acontece? Como a minha mãe, ela não estava assim, não podia estar sempre presente, porque ela estava trabalhando para trazer o pão para dentro de casa, então ela não conseguia ver isso, sabe? Então eu ia para a escola, ela me levou ao primeiro dia de aula, com 7 anos. Ela me levou no primeiro dia e falou: você quer a escola? Depois nunca mais ela pôde me levar à escola. Então o que acontece? Então, na hora de fazer um para-casa, uma coisa assim, então ela já deixava ali alguém, um tio, alguma pessoa para me dar uma ajuda, uma orientação. Mas aquele acompanhamento, ela não tinha como fazer. E aí o que acontece? Esse mau hábito de roubar pequenas coisas foi crescendo, foi aumentando. E aí chegou ao ponto de eu começar a invadir casas. Então, e quanto mais tinha segurança, é mais ali que eu ficava assim, né? Tem alguma coisa ali, né? É ali que eu tenho que ir, né? Então era um desafio. Então eu comecei a entrar nas casas, só que eu não era... Eu gostava só de entrar e procurar alguma coisa que tinha, na minha mente, né, que tinha valor, tipo assim, um relógio, uma joia, coisa assim. Não era aquele negócio de roubar a televisão, nada disso, não. Era chegar, abria gavetas e olhava se tinha dinheiro, se tinha joias, entendeu? Era muito viciado em fliperama, talvez hoje as pessoas não sabem o que é isso, né? Então tinha as máquinas de fliperama, né? Então eu pegar dinheiro para ir para jogar nas máquinas de fliperama. Então eu entrava, fazia isso, mexia nas gavetas, se tivesse alguma coisinha ali de importância, eu pegava, saía, fechava tudo e tal. E aí isso foi crescendo. Até que um belo dia eu entrei numa casa e aí eu abrindo ali, mexendo nas coisas, né, tava olhando, não tinha nada na gaveta e de repente eu vi um livro ali preto, uma capa preta, todo preto. E eu gostava de ler, né, eu gostava de ler muito, né, gostava de ler gibizinhos, revistinhas, até livros mesmo, sabe? E aí eu vi, fiquei muito interessado, porque não, um livro tal, não, vou pegar, deixa eu ver o que é isso aqui pra mim. Diferente. É diferente pra mim ler, né? Diferente. Aí quando eu abri, aí não tinha nada na capa, não tinha desenho, tinha gravura, tinha escrita, tinha nada, parece que por causa do uso, sabe? Tinha apagado, né? Então eu fui abrir ali as primeiras páginas pra ver o que era aquele livro. E aí, para minha surpresa, estava escrito Bíblia Sagrada. Meu Deus. Bíblia Sagrada. Bíblia. E eu falei assim, nossa, eu já ouvi falar... Será que eu levo? Será que eu não levo? Eu pensei assim, eu já ouvi falar desse livro. Nunca tinha lido, né? A minha família era católica, mas não era aquele católico praticante de ter uma Bíblia dentro de casa, fazer uma leitura, nada disso, sabe? Só ia à missa de vez em quando. Então eu já tinha ouvido falar da Bíblia, mas eu não sabia do que tratava aquele livro que as pessoas tanto falavam. Aí eu peguei e falei assim, não, vou levar essa Bíblia e vou ler ela para saber o que o primeiro contato com a Bíblia é diferente, né? Eu falei assim, o que está escrito. Só que o que acontece? Só que eu cheguei em casa e eu peguei e coloquei essa Bíblia, né, com medo da minha mãe mexer na minha gaveta e perceber. Eu peguei essa Bíblia e levantei a roupa e coloquei ela lá no fundo da gaveta. E falei assim, depois eu vou ler. O que aconteceu?
Passou-se 6 anos. 6 anos. Eu não li a Bíblia. Passou 6 anos. Guardadinha. Guardadinha, lá no fundão mesmo da gaveta. Aí aconteceu a experiência, né? De eu ir para a presença de Deus e comecei a caminhar na presença de Deus. Entrou uma sede no meu coração de conhecer mais as coisas de Deus. E aí, ali no início mesmo, numa pregação, o pastor falou da importância de ler a Bíblia. Que era a palavra de Deus e que eu tinha que ler, que nós tínhamos que ler a palavra de Deus para conhecer a Deus e para ser abençoado e tal. Só que eu estava chegando na igreja e não tinha Bíblia. E eu pensei assim, e não tinha dinheiro para comprar a Bíblia também. 17 anos, não trabalhava. Eu pensei assim, não, eu tenho que arrumar uma Bíblia. Tem que pedir emprestado ou alguém me doar uma Bíblia. Eu preciso ler essa Bíblia que o pastor falou que é tão importante para a nossa vida, para o nosso crescimento. Aí na hora que eu estava pensando dessa forma, aí na hora me veio a lembrança. Aquela Bíblia de 6 anos atrás, furtada, que ele guardou lá no fundo da gaveta. Ele lembrou dela. Na hora veio aquele pensamento, mas você tem uma Bíblia que você, há muitos anos atrás, que você colocou no fundo ali da gaveta, debaixo das roupas. E eu falei, nossa, e é mesmo, quando chegar em casa eu vou ler. Então essa foi a minha primeira Bíblia. Aí quando você procurou, ela estava lá? Estava lá. Aí estava lá. Aí foi a minha primeira Bíblia. Foi aqui eu comecei a estudar, eu comecei a ler aquela Bíblia, fui lendo, e ela já estava, quando eu peguei ela já estava meio usada, mais velha, né? E depois eu fui lendo ela, mas foi caindo de desuso, passei durex nela, coloquei durex nela para ela aguentar, né? Mais, que ela tinha história. Então, a minha experiência com o contato com a palavra de Deus começou assim. E depois disso, que eu fui lendo a palavra de Deus, eu fui me apaixonando, porque eu comecei a entender os planos de Deus, a vontade de Deus. Na prática, eu vi o que aquele pastor estava ensinando, como a palavra de Deus é transformadora, como a Bíblia transforma a vida das pessoas, como ela nos completa e nos preenche. Então, a minha experiência com a palavra de Deus começou aí, e depois eu fui cada vez mais estudando, conhecendo mais a palavra. Maravilha, pastor. Pastor, eu lembro que a minha primeira entrevista aqui, Wander, foi com o Bispo Admilson. E nós falamos de uma coisa chamada vocação divina. E se você buscar lá, né, no canal da Esten, você vai conseguir ver a primeira entrevista que nós fizemos, né? E falando sobre vocação divina, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, pastor. Pastor e professor não é só um chamado, é uma vocação. Sim. E quando foi que isso despertou em você, que você entendeu que a sua vocação mesmo não era só um chamado, né? Tem uma frase que diz que o escolhido não tem escolha, né? Quando que você pensa que... Quando que aconteceu que você entendeu que a sua vocação era ser pastor e professor? Olha, o que acontece? Eu converti, aí 1 ano depois da minha conversão, assim, eu comecei a destacar, né? Destacar, assim, que eu digo assim, que eu sempre estava disponível para, sabe, fazer a obra de Deus, como cooperador, ajudar as pessoas, fazer trabalho voluntário. Então, com 1 ano depois da minha conversão, eu fui ser missionário. Maravilha. Eu fui missionário um tempo, então eu viajei em vários lugares, Vale de Jequitinhonha, muitos lugares mesmo, fazendo essa obra missionária, evangelizando, pregando. Eu também participei de um projeto da associação Bill Bright, né, um pastor americano que trabalha, né, com evangelização em faculdades, escolas nos Estados Unidos. Aí eles trouxeram um projeto para o Brasil também, chamado Filme Jesus. Aí eu participei com outros missionários dessa associação Bill Bright, como missionário aqui no nosso solo aqui. E a gente chegava na praça, colocava ali um telão interessante, Jonathan, que era aquele... Como é que fala? Era aquele...
É tipo um retroprojetor? Mas era aquele rolo mesmo, sabe? Ah, que legal. Colocava aquele, sim. sabe? Sim. E era muito interessante que o pessoal ficava assim, muito curioso. A gente punha um telão, né? Aquela máquina. E punha aquela máquina que ficava passando, sabe? E aí a gente punha as cadeirinhas nas praças e as pessoas vinham assistir o filme de Jesus. E era a versão do Evangelho de Lucas. Oh, que maravilha. Então nós víamos noite por noite centenas de pessoas ali decidindo por Cristo através disso aí. Então primeiro eu fui trabalhar na obra de Deus como missionário. Só que o que acontece? Deus começou a falar comigo, falar ao meu coração, que tinha um projeto especial para minha vida, que era um projeto na área do ensinamento, para ensinar a palavra de Deus. E aí eu comecei a estudar e comecei a ensinar a palavra de Deus em escola dominical, estudos bíblicos no lares também. E só que eu tinha muita dúvida, eu ainda tinha muita dúvida o que era realmente a vocação de Deus para a minha vida. Então eu estava ainda em descoberta. Eu estava disponível para fazer a obra de Deus, mas eu estava ainda de descoberta. Mas Deus começou a falar no meu coração que Ele ia me responder, ia falar claramente o que Ele tinha no meu coração. Foi aí que surgiu então, 4 anos depois, surgiu então um convite de um amigo meu, chamado até William, o Sr. William e o Eduardo, a Taíde, né, futuramente aí assistir essa entrevista aí. Devo muito do meu crescimento espiritual através da vida destes irmãos. Nós participamos de muitas coisas de Deus junto, de oração, de monte, de estudo bíblico, de experiências maravilhosas, sabe? E nós fizemos uma viagem juntos para Brasília. Então, o que acontece? O William falou assim, vai ter um congresso nacional e internacional em Brasília, e era na igreja Casa da Benção, só que era num ginásio. E aí, nós éramos de outra igreja, mas nós aceitamos o desafio de viajar com a igreja aqui de Belo Horizonte até Brasília. E o que acontece? Só que eu não tinha dinheiro. Na verdade, eu tinha. Era R$10. Tava para fazer nada, nem lanchar lá. Nossa. Aí o que acontece? E a gente falou, não, nós vamos sim. Aí colocamos o nosso nome. Cara e coragem. Cara e coragem. Nós vamos embora, nós vamos sim. Aí sempre foi assim, foi na fé mesmo. Colocamos o nosso nome e nós estamos ali orando, e no dia, até chegar o dia, a gente tem dinheiro para pagar. Deus vai prover. E acabou que chegou o dia e eu não tinha dinheiro para pagar lá, nem eles também não. Aí nós fomos assim mesmo, lá para a igreja, com as mochilas e tal. Na fé mesmo. Na fé. Aí paramos lá e o ônibus, eu lembro até hoje que ia sair umas 20 horas e o ônibus estragou. E o camarada chamou uma pessoa para consertar e o ônibus não funcionava. E a gente tinha que sair às 20 horas. Só que o que aconteceu? Já estava dando 10 horas da noite e esse ônibus não funcionava, não ligava. E aí, do nada, o pessoal lá, vamos orar, começaram a orar, o ônibus funcionou. Quando o ônibus funcionou, veio o coordenador do evento e falou assim, todo mundo entra para dentro do ônibus, nós estamos muito atrasados, nós vamos chegar lá atrasado. Que a viagem ia ser a noite inteira, né? Então nós vamos chegar muito atrasado. Só que o quê? Eles iam fazer aquela conferir com as pessoas que iam entrando, ia conferindo quem pagou, dando, né, a pulseirinha, dando o kit, deu para entender. E como não estava muito atrasado, o coordenador falou assim, não, vamos fazer isso agora não. A gente faz isso quando chegar lá. E entra todo mundo. E acabou que eles foram empurrando a gente foi jogando as malas, foi empurrando. Quando nós assustamos, a gente estava dentro do ônibus, viajando. E a gente ali, e eu pensando assim, meu Deus, como é que eu vou falar com o coordenador do evento que eu não tenho dinheiro, que eu ia conversar com ele se eu podia pagar depois e se eu podia ir na viagem. Agora não, já estou viajando. Já estava na estrada. Aí o que acontece? Quando nós chegamos lá, em Taguatinga, né? Taguatinga Sul, em Brasília, aí na hora de descer, veio uma responsável do evento e falou assim, olha, e a gente tinha que ainda pagar lá R$20 do alojamento. A moça chegou e falou assim, todo mundo pode descer e todo mundo já vai para o alojamento.
Aí acabou que o pastor chegou e falou pra gente, ó, gente, ó, tá tudo certo, quem pagou, pagou, quem não pagou, vamos pro alojamento, depois resolve isso. Maravilha. E a gente ia ficar lá 3 dias. E nós ficamos lá 3 dias. E no último dia, teve um pastor, né? O doutor Danduque, pastor lá, né, americano dos Estados Unidos. Não conhecia, nunca tinha ouvido falar do Danduque, nunca. E ali, só dentro do ginásio, tinha 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. E aí o Danduque começou a ministrar, né, pregar, falando inglês. E o tradutor dele era o David Keelan, cantor gospel David Keelan. Era o David Keelan que estava traduzindo ele. Isso foi em 2003. Aí o David Keelan traduzindo ele, e do nada o Danduque, ele para e ele aponta o dedo para alguém que estava no meio daquelas 5.000 pessoas ali. Quem era? Quem que você acha que era? Quem era? Apontou o dedo para mim, e ali ele falando inglês, o Danduque traduzindo. O David Keelan. O David Keelan, perdão, o Danduque falando inglês, né? E o David Keelan traduzindo. Aí então ele confirma o meu chamado. Maravilha. Né, o meu chamado de ensino, de mestre, que era para me ensinar as nações, ensinar a palavra de Deus, e ali ele apontando o dedo para mim, falando. Nossa, maravilha. E me falou que não era para me preocupar, porque Deus estaria comigo. Tudo. Deus estaria comigo e ia prover tudo. Então, essa foi a confirmação do meu chamado, no sentido de chamado de mestre, no sentido do chamado do ensinamento. Deu para entender? Então, eu fiquei um bom tempo como missionário, mas Deus me falou que tinha um projeto que eu tinha que ensinar a palavra, que era um ministério de ensino. E aí Deus confirmou através aí da vida do Dr. Danduque, pastor Danduque, né? E só alguns anos depois é que eu fui receber a consagração pastoral. Mas a vocação como mestre já estava dentro de mim, queimando ali de ensinar a palavra de Deus, mas eu tinha muitas dúvidas. Foi aí que Deus, então, falou que ia me levar e ia confirmar, falar claramente comigo o meu ministério. Foi nesse dia aí. Nossa, que experiência poderosa, hein, pastor? E, sem brincadeira, voltei de Brasília com os R$10 no bolso. Com os R$10. Lá Deus proveu tudo. Tinha irmão que a gente não conhecia, chegava e falava assim, vão ali almoçar com a gente, vão ali tomar café com a gente. Acabou que Deus supriu toda a necessidade. Ele nos levou ali para falar conosco. Que maravilha, pastor Márcio. E eu quero aproveitar essa fala do senhor agora, desse chamado ali que o senhor testificou no coração, que o chamado era para o ensino. E o senhor é diretor da Estem Brasil. Olha isso. Pela graça de Deus. Como que realmente as coisas fluíram e Deus foi abrindo as portas e dando a direção, norteando tudo. E a escola, dia 20 de maio agora, são 15 anos de Estem Brasil. 15 anos de história. E eu quero perguntar para o senhor uma coisa, pastor Márcio. Durante esses 15 anos, a gente sabe que nada é fácil, né? É verdade. Nada é fácil. Então os desafios eles vão acontecendo aí no meio do caminho. E Deus vai, suprindo, dando força, dando direção. Mas quais foram aí, o que o senhor entende, quais foram os maiores desafios nesses 15 anos na condução da escola? Ô Wander, eu acredito que os maiores desafios, eles foram no início, para começar a escola. Então, primeiro eu tinha uma vocação bem clara. Então eu sabia o que Deus tinha para minha vida, eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha que ensinar a palavra de Deus. E eu precisava encontrar caminhos para desenvolver este ministério de doutrinador, de ensinador da palavra de Deus. Então, o primeiro grande desafio foi iniciar a escola, começar a escola. Todo início é muito difícil, né, pastor? Muito difícil, porque, primeiro, vamos olhar para esse lado assim. Primeiro, eu não tinha recursos
Então não tinha recursos financeiros. Então não tinha condições, não tinha recursos financeiros para começar. Porque para mim começar, eu tinha que alugar salas, tinha que comprar móveis, mobília, né, fazer aquela estrutura para começar, né, a escola teológica, um seminário. Então, como eu não tinha recursos financeiros e também nem patrocinadores, né, eu não tinha patrocinadores, não tinha pessoas que estavam ali, pode ir, que eu vou te ajudar, não tinha. A única coisa que eu tinha, Jonathan, a única coisa que eu tinha era a promessa de Deus. Era uma palavra. Era uma palavra de Deus que eu tinha recebido em 2003, que o Senhor estaria comigo e que Ele iria suprir todas as necessidades. Era a única coisa que eu tinha. Então, o início foi muito difícil porque não tinha recursos financeiros, não tinha patrocinadores, entendeu? Mas eu tinha uma chamada clara. Eu sabia o que eu tinha que fazer, que era ensinar a palavra de Deus, mas não ensinar a palavra de Deus no sentido denominacional, mas num pensamento mais de denominação, de igreja. Não, eu tinha que ensinar a palavra de Deus no sentido mais profundo, mais amplo. E eu já estava vindo, depois da experiência de 2003... Mais didático, né, professor? Mais didático. Depois de 2003, eu ingressei em seminário, comecei a estudar, e aí eu comecei a aprofundar. Então eu sabia o que Deus queria que eu levasse, transmitisse para as pessoas. É um ensinamento bíblico mais sólido, mais profundo nas escrituras, com pensamento também crítico, um pensamento que as pessoas pudessem fazer uma reflexão sobre a própria vida, a própria palavra de Deus, o mundo na qual ela estava inserida, vivendo, mas com a luz da palavra de Deus. Então, eu tinha esse desafio. Primeiro, não tinha recursos e Deus então começou a prover. Segundo, a segunda coisa me motivou a começar a escola, e foram também coisas que eu tive que vencer aí. E a segunda coisa aí que motivou foi o treinamento, foi a necessidade que eu percebi de fazer discípulos, aquilo que Jesus havia dito que a igreja deveria fazer discípulos. Então, discipular, ensinar a palavra de Deus, ensinar o que realmente Jesus havia ensinado, o treinamento, né, para liderança, para obreiros. Então, e aí, o que acontece? Aí eu vou bater, né, nessa questão do vamos supor, entende? Se eu tenho que ensinar a palavra de Deus e está todo mundo também ensinando, então o meu ensinamento tem que ser diferenciado. Sim. Não é? Então aquele pensamento, o que eu vou oferecer que eles não estão oferecendo. Que eles não estão oferecendo. Então aí isso foi um grande motivador, que eu tinha que levar esse treinamento para obreiros, para pessoas, mas tinha que ser algo diferente. Sair do raso, né? Tinha que sair do raso, tinha que levar para algo mais profundo. E aí o que acontece? Então, teve esses desafios, né? Esses desafios, primeiro, financeiro, teve o desafio também, outro desafio também, as igrejas, lideranças, pastores, não tive apoio. Comunidade local, né? Pensando nesse sentido. Porque muitas igrejas já tinham as suas escolas, os seus seminários teológicos. Os estudos bíblicos, né? Internos, né? Isso aí, como tem hoje. Até hoje, muitas igrejas têm, né, esse estudo bíblico. E algumas delas até dentro da sua própria doutrina, dentro do seu próprio costume, né? Dentro da sua própria... daquilo que eles acreditam, eles têm um seminário teológico para poder confirmar uma linha de raciocínio do próprio ministério, né? Do próprio ministério. Aí você entrou com o desafio de poder apresentar algo voltado para a palavra de Deus sem que haja esse toque de uma igreja ou de um pensamento de uma determinada denominação específica. Isso mesmo. Né? Porque a gente fala que isso aí é um ensinamento, né, denominacional, convencional. Então, as igrejas, e não é errado, as igrejas, elas têm a sua forma de liturgia, de culto, de ensinamento.
e muitas se fecham ali dentro daquele ensinamento delas. E quando nós chegamos com a escola, com o seminário, não era algo denominacional nem convencional interno. Era realmente um estudo aprofundado de teologia da palavra de Deus, que aí tinha a teologia sistemática, histórica, você está entendendo? Então, era algo que a gente ia aprofundar na palavra de Deus e conhecer, né? Conhecer a palavra de Deus com nenhum viés, com ideológico, nem denominacional, nada disso. Era realmente as escrituras mesmo. Vamos olhar para as escrituras e estudar ela. E eu acredito que isso tornou, assim, em certa parte, barreira para estes pastores ou para essas lideranças. Por quê? Porque, peraí, se ele não vai ensinar convencionalmente e denominacionalmente, então o que ele vai ensinar? Então eu não conhecia meu ensinamento, não sabia o que eu ia ensinar, então talvez um certo receio, um certo medo de ensinar, implementar, trazer alguma coisa que pudesse até trazer prejuízo para a igreja. Sim. Mas com o longo do tempo e dos anos que eles foram conhecendo, as pessoas foram se formando, recebendo treinamento na escola, eles foram vendo que realmente era um treinamento sério, na verdade da palavra de Deus, que trazia crescimento para as pessoas, para a liderança, para o próprio ministério. Sim. Hoje nós temos, né, centenas de pastores, de pessoas que formaram com a gente, que estão hoje liderando, né, igrejas, que estão sendo relevantes na comunidade, né, fazendo uma obra especial na comunidade, que passaram, que estudaram com a gente e hoje tem um crescimento espiritual, exponencial, um crescimento relativo aí, que as pessoas hoje falam, não, realmente o que eles estão ensinando é verdade, fortalece a igreja, edifica a igreja. E tem até grandes denominações que, né, a ESTEM quebrou essas barreiras, né, pastor? Essas barreiras. E tem grandes denominações que consideram o curso de teologia da ESTEM Brasil como curso válido por seus pastores, né? Seus pastores. Isso é bacana demais. Então nós temos pastores formados em todos os segmentos aí, podemos dizer assim, evangélico, né? Presbiteriano, batista, pentecostal, Assembleia de Deus, tradicional. Então nós temos vários, né? E foi, como você disse, quebrou também uma barreira. Quebrou uma barreira e graças a Deus, cada dia, né, as pessoas estão reconhecendo aí o que Deus tem feito através aí da ESTEM Brasil. Escola, maravilha. Formação dos ministérios. E outra coisa, dentro do que você falou dos desafios, né? Você falou dos desafios que a escola passou, não foi? Exatamente. E um dos desafios também que nós passamos, aí eu falei mais do início, né? Mas depois o desafio que eu acho que, assim, nós passamos foi muito difícil, muito complicado, foi o da pandemia. Pandemia. 2020 foi desafiador. Sabe, foi muito desafiador. Fechar as portas, né? Porque, né, aqui em Belo Horizonte, todo mundo sabe que teve períodos aqui, nós ficamos 3, 4 meses sem atividades, trancado em casa, e depois também que começou a voltar aos poucos, né? As pessoas têm aquela liberdade de sair, de ir para os lugares com máscaras, coisas assim, mas a secretaria, o pessoal, né, do ensino, né, não liberou as escolas. Não liberou as escolas. Então as escolas ficaram dando aula remotamente, então não podia ter aula presencial. E aí o que acontece? Então é um período que as pessoas elas não estão frequentando a escola, o seminário. Então em casa. Então muitas delas tinham aquele pensamento, se eu não estou indo na escola, se eu não estou tendo aula, então não vou pagar a mensalidade. Sim. É verdade? Então aí foi acumulando, portas fechadas, tendo as contas para pagar. Muitos alunos. E o boleto não erra o endereço, né, pastor? Muitos alunos começaram a cair inadimplente, né? E não só por culpa deles, porque muitos também começaram com essa necessidade. Começaram
houve muitas demissões, houve muitas férias, né, antecipadas, coletivas para segurar, então eles já não tinham mais recursos. Foi difícil para todo mundo, né? Foi para todo mundo, né? E ali aqui complicado. a gente viu grandes instituições de ensino, grandes, né? Eu vou falar o nome não, mas grandes instituições de ensino aqui de 30, 40 anos que fecharam as portas. Uhum. Então, o que eu fiz neste tempo tão difícil? Eu fui orar. E eu falei com Deus o seguinte, falei, Deus, a escola, o Senhor prometeu há muito tempo atrás e o Senhor falou que ia sustentar. Então a escola é do Senhor. Se ela fechar, é a sua vontade. Mas se é realmente o plano do Senhor que ela se mantenha, que a escola é um projeto do Senhor, então nós vamos vencer essa crise, nós vamos vencer essa dificuldade e vamos sair mais fortes. Sim. E foi o que aconteceu. Para a glória de Deus, foi o que aconteceu, né? E logo depois nasceu a Esta Entrevistas, né? No coração do pastor Márcio, ele me chamou, a gente conversou e aí o que acontece? Aí Deus abençoou tanto que nós saímos mais fortes. Abriu, né? Mais polos. E fomos crescendo, então estamos em crescimento para a glória de Deus. E, pastor, e a Estem hoje ela está em regionais, né? Já saiu de Belo Horizonte e está na região metropolitana também, sim, né? Tá hoje onde a pessoa que quer estudar teologia junto à Estem, quais regiões hoje? Nós temos várias regiões, né? Santa Luzia, Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, entendeu? Então nós temos vários lugares que nós já temos já polos da escola já há algum tempo, alguns anos já ministrando cursos, né? Não só de teologia, mas educação cristã, capelania cristã, e vários outros cursos. Sim, a gente tem vários cursos, batalha espiritual, temos vários cursos na escola. Sim, ô pastor, eu tenho uma pergunta, e isso já é bem pessoal também, sabe? Porque quando eu sou um dos professores, né? Desde que você me chamou desde que o senhor me chamou para poder lecionar, e eu tenho uma pergunta que carrega comigo, porque os materiais que nós usamos, inclusive, Wander, não sei se você sabe, os materiais é redigido pelo próprio pastor. Pelo reverendo. Por ele então, é o senhor que redige os materiais. Elabora o conteúdo. E algo interessante que é o seguinte, ao longo dos 15 anos da Estem, houve muita atualização. O que acontece? A palavra do Senhor, ela nunca será atualizada. Ela sempre será a verdade, é a vontade de Deus revelada para nós. Só que o ensino, ele muda. Hoje, por exemplo, nós estamos alcançando várias pessoas através de câmeras, através de gravações, de redes sociais. Então, houve um período de mudanças no ensino. Teve algo que você pode contar para nós? Como foi essa mudança, essa atualização dos conteúdos, algo assim? Então, o que acontece? Nós ainda estamos, né, aprendendo e nos adaptando. Porque como você falou, a questão das redes sociais, a tecnologia. Então, as pessoas, elas estão... Hoje eu costumo dizer que hoje as pessoas têm muita informação e pouco conhecimento. Verdade. Ela tem muita informação. Então a internet hoje está bombardeada com muita informação. Mas elas têm pouco conhecimento. Então, ao longo destes anos, nós vamos fazendo melhorias, adaptando para que possamos, né, alcançar essas pessoas e alcançar também essas pessoas que hoje estão inseridas neste mundo digital. Uhum. Então, como nós estamos aqui, né, no bate-papo, essa entrevista, então nós estamos desenvolvendo videoaulas, nós vamos, né, estar aí desenvolvendo uma plataforma melhor para o ensino online, à distância. Então, nós não podemos ficar longe, afastado disso não, entendeu? Ainda que nós temos o ensino presencial, né, nas nossas escolas ali, os dias de aula, tá? Mas o mundo hoje está conectado, o mundo hoje está nas redes sociais e nós precisamos alcançar essas pessoas. Porque hoje, Jonathan, a gente olha, vamos supor, uma pessoa sai para trabalhar muito cedo. Uhum. E aí ela pega um trânsito aí de 2 horas, mais ou menos, para ir, 2 horas para voltar. Uhum. E muitas vezes ela já não tem mais aquele tempo de ir para uma escola e chegar ali e sentar, porque está muito cansado, chegou tarde, vai dormir e no outro dia tem que sair cedo. Mas através
sabe, da internet, das redes sociais, da tecnologia. Hoje o ensino, sabe, online, à distância, ele cresceu muito, porque a pessoa tem a comodidade de estudar dentro da sua casa, fazer o seu próprio horário para estudar. Então, nós estamos adaptando, nós estamos evoluindo e cada vez mais nós estamos trabalhando para isso, para que amanhã seja o curso presencial dentro de uma sala, aqueles que podem sentar numa sala, ou desde que seja uma plataforma online, as pessoas possam ter acesso ao ensinamento bíblico e ao ensinamento da teologia. Que maravilha. Ah, joia? Muito bom. Pastor, nós estamos em uma sociedade, em um contexto de muitas mudanças. Nós temos percebido aí que alguns princípios, alguns conceitos, algumas ideologias, o mundo digital, né, como nós estamos falando aqui, ele tem envolvido muito as pessoas e a mensagem, a informação, ela tem chegado de forma muito rápida. E o senhor como educador, né, falando nesse sentido, o senhor como educador, falando do papel hoje da Estem na sociedade, como o senhor consegue enxergar a Estem se posicionando dentro desse contexto de mudanças? O jovem está mais acelerado, então ele né, talvez essa dificuldade de enraizá-lo, né, de levá-lo a buscar um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, a buscar uma escola para estudar teologia, conhecer mais os fundamentos da palavra de Deus, até mesmo para que o líder dele, né, do ministério dele, o pastor dele, possa inseri-lo em alguma atividade ali dentro da comunidade que ele estiver, né, inserido. Mas como o senhor hoje vê, dentro desse contexto que estamos vivendo hoje, social, o papel da escola, com essas mudanças, né, essas adaptações? Porque agora mesmo o senhor falou que hoje nós precisamos estar nas plataformas, modernizar as plataformas, nós precisamos alcançá-los através das redes sociais. Mas, considerando o contexto, a mente, a forma como eles estão vendo o mundo, a velocidade das coisas, da informação, e como o senhor vê o papel da Estem hoje, nesse sentido de alcançá-los e levar uma transformação? Olha, como os jovens, pega primeiro os jovens hoje estão muito conectados. Sim, verdade. Nas redes sociais, mas é muito conectado mesmo. Então, eu sou pai de 3 filhos, né, homens, 3 filhos homens, então eu vejo lá, eles estão muito conectados nas redes sociais. Então, o que acontece? Então, se eles já estão conectados nessa rede social, então o que eu acredito que nós, não somente a Estem Brasil, mas aí eu vejo que isso aí é um papel em conjunto, não somente de uma escola teológica, mas aí já é uma abordagem da educação cristã. Sim. Que começa, né, com o ensinamento dos pais, da própria igreja e também do seminário. Então isso aí tem que ser um trabalhar em conjunto. Então, para que isso funcione, tem que ser em conjunto. Tem que ser, né, o seio familiar, a igreja e também a escola teológica. O que acontece? Os primeiros ensinamentos da fé, do exemplo, vem de casa, vem de família. A igreja tem um papel também de ensinar, de mostrar a verdade, de viver em comunidade, aprender, não só viver em comunidade, mas servir também a própria comunidade. E a escola, ela já tem uma visão mais de ensinamento, de treinamento. Deu para entender? Sim. Então nós podemos, de alguma forma, alcançar esses jovens pelo estudo da palavra de Deus, através das redes sociais, mas o nosso papel maior aí é treinar, capacitar. Sim. Capacitar levar novos líderes, né? capacitar Sim. novos líderes, capacitar novas pessoas, capacitar e treinar pessoas para que eles possam desenvolver os seus ministérios, para que eles possam ser efetivos, para que eles possam conseguir
alcançar os seus grupos. Sim. Deu para entender? Sim. Porque nós não temos como alcançar todos os grupos, mas nós temos como treinar, capacitar, desenvolver pessoas, desenvolver ministérios, sabe? Desenvolver ajudar, multiplicadores, né? Ajudar as pessoas a entender a sua própria vocação e desenvolver o seu chamado, o seu talento, para que ele possa, sabe, no seu nível máximo, a sua capacidade máxima que Deus deu e a graça que Deus deu, alcançar o seu grupo, alcançar os jovens da sua comunidade, alcançar as pessoas aí da sua comunidade, entendeu? Então, é muito interessante essa questão de nós aí, da Extra em Brasil, estar capacitando e estar treinando pessoas para alcançar outras pessoas. Maravilha. Pastor, Muito bom, pastor. Diretor da escola, pastor, pregador, pai de 3 filhos, né? 3 filhos. Marido. E agora a gente agregou mais um título, né? Nessa... Mais um. Verdade. Mais um. Vamos agregar mais um título? Vamos. Pega um pouco de água, assim, por favor. Escritor. Olha só que maravilha, hein, E Jonathan? esse ano nos presenteou com essa obra maravilhosa chamada História da Reforma. E assim, a gente tem a oportunidade de conversar direto com o autor do livro, né? E eu não vou falar nada. Inclusive, esse aqui já é meu, viu, pastor? Vou deixar aqui do lado. Tá? Você pega outro aqui para você falar. Conte um pouco para nós, pastor, da história de como surgiu, do porquê desse tema, né? Conte um pouco para nós aí. Então, Jonas, você há pouco tempo atrás agora falou sobre os materiais da escola. Uhum. Então, nós temos, ao todo, umas 32 disciplinas no seminário. Então, eu sempre escrevi artigos teológicos, né, que no material da escola eu sempre escrevia o material da escola. Só que a publicação mesmo de um livro, assim, não tinha ainda feito. Então, artigos teológicos, insights, sabe, escrever para alguns blogs, escrever apostilas para o seminário ou para outros ministérios, até para a igreja mesmo, apostilas para treinamento de obreiros, de diáconos, de liderança. Então eu sempre escrevi, mas livro mesmo, assim, esse aqui é o primeiro. Então, o primeiro de muitos, se Deus quiser. Bastante. Amém. Isso aí. Amém. Deus abençoe. Amém, eu creio. Então, o que acontece? Então, o primeiro grande motivo que eu escrevi esse livro, A História da Reforma, porque eu percebi que entre o povo de Deus, até mesmo os protestantes e os reformados, né, aqueles que falam que é reformados, eles conhecem muito pouco da história da igreja, muito pouco da reforma protestante. Então nós falamos que somos protestantes, mas nós não conhecemos a nossa história, nós não conhecemos o fundamento. Então, uma das propostas de eu escrever esse livro é para que os leitores, para que os alunos da Extra, para que pesquisadores, eles possam ter um material, né? Eu não esgotei o tema, né? Que é muita coisa. Mas, pode sair uma História da Reforma 2, por exemplo, né? A segunda parte, segunda etapa. Vai ter sim, se Deus quiser. Oh, maravilha. Então, o que acontece? Para que as pessoas possam ter acesso, para que eles possam conhecer. E esse aqui, a História da Reforma, é a vida e a obra dos pré-reformadores. Então, é antes de acontecer propriamente a reforma. Então, houve uma história, houve um preparo. Então, quem foram essas pessoas que Deus usou? Quem foram essas pessoas que Deus levantou na história? Então, nós conhecemos muito pouco da nossa história. E o segundo motivo, que tem vários motivos, mas eu vou falar só esse, a falta de conhecimento da própria história. E o segundo motivo é que, Jonathan, nós estamos percebendo que as perseguições estão avolumando. Então, o mundo cada vez mais secularista, mais cético, mais ideológico. Então nós temos percebido que a cada dia a perseguição, né, ao cristianismo, aquele que professa uma fé em Deus, essa perseguição está cada vez mais forte. E a vida e a obra desses pré-reformadores
nos ensina que nos momentos muito difíceis, muito críticos, de muita perseguição, homens que deram a própria vida, foram mártires da fé, que enfrentaram perseguições terríveis, mas não negaram a fé, continuaram firmes com o Senhor. Então, a leitura dessa obra, além de ser histórica, ela também é inspiradora. Por quê? Porque ela nos mostra também um caminho de fé, de homens de Deus, de pessoas que Deus levantou e usou, que não negaram a fé, não negaram o nome do Senhor, lutaram contra o sistema e permaneceram fiel. E alguns até mesmo foram mortos, foram levados à fogueira, mas continuaram confessando o nome do Senhor. Então, isso nos inspira. Quando eu estava escrevendo essas histórias, muitas das vezes, confesso aqui, eu chorava. Eu chorava, porque eu via nesses homens muita coisa que eu não tenho. Sabe? Aquela garra, aquela determinação, aquela fé, sabe? Assim, sólida, firme. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Traga os leões, traga os gladiadores, tragam as feras, venha Coliseu, venha o Império. Mas eu continuarei com a minha confissão de fé, que Jesus Cristo é o Senhor, é o dono da minha vida. E ainda que o meu sangue se derrame na arena, hoje eu vou jantar, hoje eu vou almoçar, hoje eu vou estar ao lado do grande Deus. Então isso é muito inspirador. Então, 2 motivos. Primeiro, conhecer a história da própria igreja, a nossa própria história. E segundo, sermos inspirados por essa história. Maravilha. E você que está nos assistindo, se você quiser esse livro, pode escrever nos comentários assim, ó, eu quero, ou então coloca o número de telefone, que a gente vai entrar em contato com você. O próprio pastor, o próprio diretor, o editor, o escritor, ele vai entrar em contato com você. Nós vamos enviar um livro desse para você e acertar os valores certinho. Bom? Tá, joia. E também, gente, porque nós lançamos tem poucos dias, né? Então, ele também vai estar daqui a poucos dias na Amazon, né? Na plataforma da Amazon lá. E aí, então, você vai poder também fazer o pedido, né? Pela internet aí, tá joia? Pela a loja virtual aí, tá bom? Muito bom. Deus abençoe. E vai ter o lançamento também, né, pastor? Muito em breve, né? Muito em breve também. Vai ter o lançamento aí, então quem está acompanhando o canal, fica ligado, porque eu acredito aí que o pastor Márcio vai colocar um recadinho lá para você ver, tá? Então, acompanhe. E Wander, eu creio que também que em breve, eu assim, correndo tudo na vontade de Deus, dando tudo certo, eu acredito que, né, em outubro, no Pilares da Reforma, eu devo também já estar com a 2ª edição, que aí já vai falar sobre a reforma e os reformadores, né? Lutero, Calvino e outros aí. Não, maravilha. Pastor Márcio, nós nos sentimos muito honrados. Uma honra minha. De recebê-lo, Senhor, aqui, de ter esse momento precioso, de ouvir o Senhor, a ouvir da sua vida, ouvir das suas experiências, né? Como foi, né, o caminho, né? Teve os momentos que foram árduos, desafiadores, mas quantas experiências maravilhosas também aconteceram na sua vida. Como eu falei lá no comecinho, a sua vida é uma inspiração. O seu ministério, ele é um ministério inspirador. Então eu agradeço a sua presença aqui hoje, a oportunidade depois de mais de um ano, né, Jonathan? Meu Deus. Mais de um ano. Mas eu não desisti, eu tinha persistência, fé. A perseverança. Eu ia lá no ônibus sem nada, sem dinheiro pra nada, mas eu tinha fé que um dia. Tá vendo? É isso, então, né, eu fico muito feliz, muito feliz de ter recebido o senhor aqui, juntamente com o Jonathan. E que momento maravilhoso, né? Momento de estreia, gravando nesse estúdio maravilhoso e recebendo o reverendo Márcio Rodrigues. Gente, não tem preço. Não tem preço. Agradeço eu pela oportunidade. Deus abençoe. É muito bom estar com vocês aqui. Pessoas maravilhosas. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado, pastor. Esse tem Brasil. Não, peraí. Eu sempre encerro desse jeito, mas o criador da frase está aqui com a gente hoje. Esse em Brasil, conhecer a Deus é nosso alvo, ser semelhante a Cristo, nossa missão. Encerra com essa frase, pastor, e conta rapidinho como que foi a história dela, e já pode encerrar para nós. É porque esse é o lema, né? É o lema da escola, e ela
E esse lema traz aquilo que é o fundamento da escola, que é conhecer a Deus é o nosso alvo. É o que nós estamos perseguindo, é o que nós estamos focados e aonde nós queremos chegar. E ser semelhante a Jesus é a nossa missão. Porque o nosso papel aqui na Terra, o nosso papel aqui enquanto estamos vivos aqui, é sermos cristãos, pequenos Cristo, né? Demonstrar o amor de Jesus, levar o amor de Jesus para as pessoas, abraçar as pessoas, ser mais tolerante, né? Nós estamos num mundo que está precisando de ser mais tolerante e amar as pessoas, tá bom? Deus te abençoe. Conhecer a Deus é o nosso alvo, ser semelhante a Jesus, a nossa missão. Deus abençoe. Amém.